Olá, pessoal. Venho aqui compartilhar com vocês um pouco mais do projeto Alfabetizando com os personagens de Maurício de Souza. Hoje eu vou falar da leitura número 4. A gente está falando ainda do personagem Cebolinha. Hoje a gente vai ver a sílaba do Li, para trabalhar a família silábica do L. Os planos de aula estão disponíveis para você, depois, se você quiser imprimir e trabalhar. Os objetivos são esses: revisar as famílias que já viram, introduzir uma nova família silábica que é a do L, estimular a leitura e a escrita por meio de formação de palavras, identificar e trabalhar as sílabas da palavra cebolinha para formar famílias silábicas com a consoante L, e desenvolver nos alunos a capacidade deles para formar palavras utilizando as sílabas que eles já aprenderam, além de promover a participação e cooperação entre os alunos. Os conteúdos das habilidades da BNCC são estes: a compreensão e uso das correspondências regulares entre fonemas e grafemas, e aí tem as habilidades certinhas aí para você ver. A leitura e a escrita de sílabas e palavras, com suas habilidades referentes. A participação efetiva em atividades colaborativas, com suas habilidades também. E ainda você pode trabalhar outras habilidades da BNCC, como, por exemplo, segmentar palavras em sílabas, que é o caso. Antes de começar, a gente vai fazer uma brincadeira com as crianças. É a caça às palavras cebolísticas, a parte 2. Os objetivos: identificar palavras que têm as características de trocar o R pelo L, que é a característica do Cebolinha, e reforçar a peculiaridade linguística do personagem. Então aqui vamos trabalhar a troca do R pelo L. As habilidades estão aí. E como vai desenvolver essa brincadeira? Você divide a turma em 6 equipes, faz uma revisão das características do Cebolinha, a principal delas é a troca da letra R pelo L, apresenta os cartazes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, com as imagens da turma da Mônica, entrega um grupo dessas imagens para cada equipe, entrega a cada equipe um kit das frases, que eu também vou apresentar para vocês. As frases já têm que estar recortadas. Explicar que eles deverão colocar embaixo dos cartazes a frase correta que corresponde a cada imagem. Aí cada equipe vai descobrir as letras que foram trocadas em cada uma das frases e vai circular essa letra trocada e vai escrever a palavra cebolística, que é com o L no lugar do R embaixo daquela. E depois vocês veem a pontuação de cada equipe. Cada palavra que eles escreverem corretamente vale um ponto. Corretamente é na forma cebolística que eu estou falando. E depois classifica as equipes em primeiro, segundo, terceiro lugar, assim por diante. Essas são as frases. Cara, tô vendo estrelas. Aqui o R está lá. Depois é que eles vão colocar essas frases aqui embaixo cada frase embaixo da sua imagem. Empurra bem forte, baixinha, gorducha. Quando eles xingam a Mônica. Ninguém merece. Cascão, este é o meu primo. Agora eu acerto. Só passa se me pagar R$5. Quer um sorvete, Cascão? Ui, tô ferrado. Obrigado, paizão. Ai, tá apertado. Acelera, Cascão. Vou rabiscar a parede da Mônica. Socorro, um dinossauro. Isso não tem graça, viu? Ops, prometo que não faço mais. E essas são as imagens. Então, cada uma daquelas frases lá vai ser dessas imagens. Aí, pelas imagens, já dá para você ir lembrando qual que é a frase. As crianças vão colocando as frases embaixo dessas imagens aqui. E você já deve dar recortadas as frases para elas. Então, como elas estão em grupos, mais ou menos 4 alunos cada grupo, eles vão fazer rapidinho, vão descobrir qual é a frase referente às imagens. Então, essas são as imagens. E agora, as respostas, tá? Aqui você não vai imprimir para as crianças, não. É só para você ver quais são as respostas. Depois eles vão ter que trocar o R pelo L, porque é a característica do Cebolinha fazer isso. Então, naquela frase lá, ninguém merece, no merece eles vão circular o R e colocar o L. Aí vai ficar melece, ninguém melece. Isso eles vão fazer na própria folhinha lá que eles vão escrever a frase. Baixinha, gorducha. Empula bem forte. Cala, tô vendo estrelas. Quer um sorvete, Cascão? Eles podem confundir aquele R lá do quer. Só que o R, quando é no final da palavra, o Cebolinha fala corretamente. Só passa se me pagar R$5. Agora eu acerto. Cascão, este é o meu primo. Acelera, Cascão. Ui, tô felado. Ai, tá apertado. Obrigado, paizão. Ops, prometo que não faço mais. Isso não tem graça, viu? Socorro, um dinossauro. Vou labiscar a parede da Mônica. E aí você pode adaptar
as palavras conforme for a sua turma, conforme o avanço ou o retrocesso do plano. Não sei como que você vai fazer. O importante é engajar a criançada num ambiente lúdico, bem descontraída, para eles poderem engajar na próxima leitura, que é do 4. Então, a aula 2 já é, então, começando. Vocês vão fazer uma revisão das famílias silábicas que eles já aprenderam e introduzir a família silábica do L. Então, vocês revê com eles as famílias, escreve na lousa conforme eles vão falando, você vai escrevendo já, depois eu mostro como que é. Depois vocês fazem a leitura coletiva oral, uma vez só agora, porque eles já sabem, e monta a leitura da família silábica do L. Agora monta junto com os alunos, na lousa também, e desafia as crianças a formar palavras com aquelas sílabas agora. Os alunos vão formar lá na lousa mesmo e você vai só observando. Então, o Cebolinha vai trabalhar o LI, o LI, e na revisão você faz assim, você faz a tabelinha lá, coloca só os consoantes, já pode até colocar os personagens lá, se você quiser você pode imprimir essa página para ficar mais fácil. Depois já coloca as vogais lá em cima e já vai descendo as vogais junto com eles e já vai lendo o que vai formando. Interessante ler nos vários sentidos, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e assim vai, aleatoriamente. E depois você coloca o L lá embaixo, aumenta mais uma linha lá embaixo, coloca o Cebolinha de novo, porque ele vai continuar, porque o L é dele, coloca só o L primeiro, o L minúsculo, para trabalhar as letras minúsculas, a não ser que você esteja só trabalhando com maiúsculos, daí você que sabe aí. E depois já coloca as vogais para formar a nova família silábica, do Lá, Lê, Li, Lulu e o Lão também. Já vai trabalhando o Lão. E eu sugiro que você imprima uma tabela como esta para as crianças que têm dificuldades na aprendizagem. Ou pode deixar uma de modelo lá na parede. Você pode ampliar e deixar lá. Mas aí vai ter que ficar trocando toda semana, porque vai aumentando. Então, os alunos vão fazer agora o recorte das sílabas, a formação das palavras e a colagem das palavras no caderno. Então, você vai entregar uma folha impressa com um banco de 20 palavras para cada dupla. Então, esse trabalho aqui, como combinado, vai ser em dupla. Aí você já dá metade para cada pessoa, senão eles vão confundir depois, vão querer formar, porque já está mais ou menos formado. Né? Cada dupla, então, recorta as sílabas, monta conforme você vai dirigindo o trabalho, ou você pode deixar que eles montem sozinhos. Você dá o banco de palavras já para eles saber quais são as palavras, e você vai circulando pela sala para ajudar quem tiver mais dificuldades. Você vai observando, se tiver necessidade, você faz intervenção, e quando as duplas forem terminando, eles podem ajudar os outros. Assim você vai estimular a colaboração entre os alunos. Então, essas são as palavras. Você pode ver que ele já está formado certinho. Lá, moela, mula, mala, mola, lama, cebola, limão. Só que se você der assim para os alunos, além de formar muitas palavras, eles já vão começar a cortar assim, a moela tudo junto, porque tem uns espertinhos na sala. Então, não, você vai dar uma folha dessa para cada dupla. Então, como tem duas, dá para duas duplas aqui. Daí você vai lá e dá uma dessa para uma dupla, uma dessa para outra dupla. Mas você não vai dar assim não, do jeito que está aqui. Você vai recortar, corta aqui no meio e dá um para cada aluno. Porque daí você recorta as sílabas e um vai precisar da sílaba do outro. Então, mais ou menos assim, moela, cebola, melão, leão, limão, mula, mala, mola, bolão, balão. Então, essas são as 10 de uma criança. A outra criança vai montar 10 também. Cada criança monta 10. E cola no caderno e escreve na frente a palavra, para já aprender a separar as sílabas direitinho. E na aula 3 vai ser a escrita e a leitura destas palavras, desse banco de 20 palavras aí. Eles vão, depois que formar na carteira, eles vão só formar e já vai colando também. Aí você vai listando lá no quadro, lá, com a participação das crianças. Eles vão falando e você vai escrevendo. Depois faz a leitura oral coletiva. Primeiro as meninas, cada uma leva a sua régua para apontar as palavras que elas gostam de apontar. E os meninos também gostam. Depois os meninos vão ser chamados e as meninas vão sentar, porque muita criança lá na frente se você levar todo mundo, então vamos dividir. Enquanto as meninas estão lendo, se a turma for muito grande, você pode falar para os meninos já ir escrevendo. Depois as meninas vão sentar e escrever e os meninos vão lá na lousa para ler. Então, a escrita das palavras, todos os alunos vão escrever as 20 palavras no caderno deles. E como tarefa para casa, você vai pedir para eles estudar em casa, copiar e estudar na casa aquelas 20 palavras lá, porque no dia seguinte você reforça isso para eles, que eles estudem bastante, porque no dia seguinte eles vão ler para você, daí não vai ter ajuda, porque daí vai ser uma leitura individual. Reforça essa palavra para eles. Vocês vão ler sozinhos amanhã para mim. Então estuda bastante. E como avaliação você vai ver o envolvimento das crianças, observando durante as atividades se eles estão bem envolvidos, se estão conseguindo acertar, se estão sendo muito ajudados ou pouco ajudados.
Aqueles que são mais espertos, eles conseguem ajudar os outros, se os outros aceitam ajuda, tudo isso você vai avaliando e já montando seu portfólio lá para depois fazer o relatório no final do bimestre ou do trimestre, quando é pedido. Então essas observações são importantes. Então depois que eles lerem essa leitura, vocês vão colar no caderno de leitura, porque tem que ter um caderno só para as leituras, para você observar o andamento, o avanço das crianças. Você pode dar ótimo, bom, ou precisa estudar mais. O próximo vídeo vai ser a continuação do mesmo personagem, o Cebolinha, porque daí a gente vai estudar o NH da última sílaba aqui, do Nha. Então, eles nem precisam trazer nada sobre o Cebolinha, porque é o mesmo personagem dentro do projeto. Se esse link for útil, você pode entrar lá, imprimir, ou então salvar, depois você imprime quando você for utilizar. Muito obrigada pela tua atenção. Se este vídeo for útil, você pode retribuir doando alimentos para alguém que esteja precisando, e pode ser aí mesmo na sua comunidade, na sua rua, na sua família. Deus te abençoe. Até a próxima.